Dino, ô Dino, ô Meira, Canhoto, cadê o Gilberto? Tá aí? Vamos mandar pra ela. Sabes que vou partir, já imaginou? Você que está aí, você me diga uma coisa, se você estivesse passando uma calçada assim, num dia muito ensolarado no Rio de Janeiro, você com aquela sede, fome, e olhasse para dentro de um estabelecimento assim, e visse ali Cartola, Nelson Cavaquinho, Ataúfo Alves, João da Baiana, Pixinguinha, Jacó do Bandolim, e eles estivessem fazendo uma reunião, um samba, um choro, e se o Cartola, assim, na porta de recebesse com um panfletinho, escuta, vem aqui, vem tomar aqui um chopinho, uma limonada com a gente, comer a feijoada que minha esposa faz, você teria coragem de entrar, não? Eu tenho uma saudade disso. Você tem saudade do Zé Cartola? Eu tenho muita, viu? Eu não conheci, mas tenho muita saudade do Zé Cartola. Bem, hoje eu vou falar de Agenor de Oliveira, o Cartola. Cartola para o aplauso dos senhores. Mas antes eu quero que você, que está passando aqui, você se junte a nós, os amantes da música feita de coração. Você se inscreva aqui neste canal, compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar a música brasileira. E você, não saia daqui, porque eu tenho um negócio com você daqui a pouquinho, viu? Bom, eu vou logo dizer o que é. É um samba do Cartola, um clássico, uma beleza, que é muito pedido aqui neste canal. Eu preciso de você para cantar essa música e eu vou acompanhar, tá bem? Agenor de Oliveira nasceu no Catete, bairro do Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro de 1908 e morreu no dia 30 de novembro de 1980. Agenor de Oliveira descobriu seu nome verdadeiro nos anos 1960, quando oficializou o seu matrimônio com Dona Zica, porque ele se apresentava como Agenor e não Angenor. Muito bem, Agenor ou Angenor é Cartola, todo mundo sabe quem é. Muito bem. Cartola cresceu ouvindo o pai tocar violão, cresceu ouvindo os grandes músicos da época, conviveu com os chorões, com os sambistas. Tá? Aliás, eu falo sobre essa convivência desses grandes músicos dessa época num vídeo que eu vou deixar aqui o link para você, o samba e o choro. Bom, o fato é que Cartola se tornou um dos maiores compositores da história da música brasileira. As modulações harmônicas inesperadas dele provam um grande conhecimento que ele tinha das raízes da música brasileira. A beleza da melodia, os saltos das notas numa escala, que é difícil de interpretar também. E logo começou a fazer sucesso com os grandes intérpretes da era de ouro da música brasileira. No tempo do rádio, isso me faz lembrar que Francisco Alves gravou Divina Dama, samba de Cartola, que, segundo o próprio compositor, é um dos seus sambas favoritos. Cartola só veio a gravar suas próprias músicas, com ele mesmo cantando, só em 1974, que ele lança um disco que eu considero um dos melhores da produção nacional. Esse disco é uma obra-prima, desde a escolha do repertório, aliás, são todas pérolas da música brasileira. Não tem como você falar, esta música é a música do disco. Não tem como falar. E o Cartola, aos 66 anos de idade, né, com a maturidade, ele deu uma interpretação, aliás, ele dava interpretação para as músicas dele, que só ele sabia dar. Ele não tinha aquele vozeirão, aquela voz impostada, mas a intenção dele na interpretação é insubstituível. E os acompanhadores? Ele mesmo anuncia o time na música Amor Proibido, né? Dino, Meira, Canhoto e Gilberto. Esse disco é uma aula, só de violão ali do Dino, tem aula para uma vida inteira, só nesse disco. O cavaquinho bonito do Canhoto,
que eu fiz ali no... É bom, interessante que eu fiz isso aqui para baixo, né? Mas o canhoto tocava para cima, porque ele, assim como o canhoto da Paraíba, que eu citei no vídeo do Luiz Gonzaga, tocava com o instrumento como se fosse para destro, com as primas para cima. Então, o canhoto, ele palhetava para cima, sabe? Bem, esse é um dos meus discos favoritos de todos os tempos. Eu falei destacadamente de Dino, Canhoto, mas o que é mais interessante é a aula de conjunto que esse grupo dá. O Regional do Canhoto, sinceramente, é uma coisa insubstituível, né? Agora, eu me lembrei também desse samba, falando desse samba, O Amor Proibido, das modulações inesperadas, as modulações harmônicas do Cartola. Por exemplo, a segunda parte tem um negócio que faz assim. Ré com sétima, né? Sol. Sol maior, né? Fá com sétima. Si bemol. Ó como abre. Volta pro Ré. É que beleza. E a melodia? A melodia eu falei que tem aqueles saltos, né? Na escala. Eu falei que o Cartola não tinha aquele vozeirão, mas ele tinha técnica para cantar, viu? Isso não é fácil, não, né? Por exemplo... É muito bonito, é muito bonito. Em 1976, o Cartola grava um outro disco, brilhante também. E nesse disco tem o grande sucesso dele, que é As Rosas Não Falam, que eu lancei aqui neste canal recentemente. Vou deixar o link aqui para que você assista também. Bom, mas vamos àquele trato nosso? O negócio é o seguinte. Vamos tocar aqui um clássico do Cartola e eu quero que você cante aí. Agora, precisamos ver o tom também, né? Que tom que vocês cantam isso aí? É? Fá? Certo. Meninas e meninos, Fá. Acho que vai cair bem. Vou fazer a introdução, vou fazer a melodia, certo? A primeira vez. Aí, na repetição, vocês entram, hein? Bem bonito e afinados, hein?
Que beleza! Um grande e forte abraço.